Bom dia, Felipe. Uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da Guaíba. A satisfação é nossa, obrigado por nos atender. Ministro, o senhor já tomou conhecimento da ação que o Rio Grande do Sul impetrou no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar o bloqueio das contas? O senhor é relator, já está na sua mão? Foi sorteado o relator, já está na sua mão essa ação? Olha, é possível que esteja na pasta que veio ontem do tribunal, né? Mas como a carga de processos semanal é muito grande, são 100 processos por semana, 100 processos novos distribuídos aos ministros, né? Eu ainda não tenho conhecimento dessa matéria. Uhum. Ministro, como é que funciona? Como é que é o critério do senhor, então? Porque é o seguinte, a ação pede, o Rio Grande do Sul está numa dificuldade financeira muito grande, teve as contas bloqueadas, o senhor sabe disso porque vocês votaram isso no Supremo Tribunal Federal, inclusive está suspensa, né, essa decisão, o ministro Teori Zavascki pediu vistas no processo desse caso do Rio Grande do Sul, de intervenção. Vocês sabem da dificuldade financeira do Rio Grande do Sul e de outros estados. Mas o que houve com o nosso grande estado, que é o Rio Grande do Sul, por que as contas não estão fechando? Há alguma coisa errada. Aliás, nós vivemos tempos muito estranhos. Agora, de início, essa relação jurídica do Estado com a União, ela tem que ser tratada diretamente na mesa de negociações. Eu não sei qual é a causa de pedir do Estado do Rio Grande do Sul, né, junto ao Supremo. Agora, de qualquer forma, nós não podemos simplesmente esquecer que há um compromisso e passarmos por cima desse compromisso. O compromisso que o senhor diz é um contrato... Sim, entre o Estado e a própria União. E, de início, o que tem que haver é uma negociação quanto à dívida. Uhum. Bom, nesse momento o Rio Grande do Sul está atrasando o salário dos funcionários, a perspectiva é que sejam R$600 pagos a todos os funcionários do Executivo esse mês, né? E no mês passado, nesse mês, quando o Rio Grande do Sul resolveu pagar a integralidade, né, não pagou a parcela da dívida e houve um bloqueio das contas do Rio Grande do Sul. Para tentar evitar um novo bloqueio, o Estado está indo ao Supremo Tribunal Federal. Mas o que? De início, o Supremo não vai substituir, né, as partes do contrato firmado, né? Qual seria o móvel da vinda ao Supremo? Isso é que eu tenho que ver segundo a petição apresentada pelo Estado. E ainda não tive oportunidade de proceder a esse exame. Uhum. A tentativa do Estado do Rio Grande do Sul é evitar bloqueio mesmo, porque não tem como pagar as contas. Sim, mas escuta, é o tipo da coisa, o cidadão comum, quando deve alguma coisa, ele não tem que honrar, né? Evidentemente, é preciso que se observe que o exemplo vem de cima. O que houve com as contas, as finanças do Rio Grande do Sul? É a pergunta que fica no ar e que todos os cidadãos querem ter a resposta. É uma ação cautelar, né, esta que ingressou aí a Procuradoria-Geral do Estado. Num caso como esse, pela tradição do Supremo Tribunal Federal, e aí a expectativa aqui no Rio Grande do Sul é que pelo menos haja um julgamento breve. O senhor tem alguma perspectiva? Mas olha, eu não sou juiz de um único processo. Perfeito. Eu vou repetir o que eu disse há pouco. Perfeito. Eu recebo por semana 100 novos processos, o que é impensável em termos de Suprema Corte. Tem Suprema Corte... Meu gabinete não é uma fábrica, né? Eu sou um único juiz dentro do gabinete. Eu tenho assessores, mas os assessores não julgam. Tem Suprema Corte mundo afora que recebe 100 processos por ano, né? Por ano. Veja que a quadra do Brasil é uma quadra realmente assim de abandono a princípios, perda de parâmetros, né? Inversão de valores. Agora precisamos saber o que é que está havendo no Rio Grande do Sul. Gastaram mais do que arrecadaram? É a pergunta que fica no ar. Essa resposta eu posso lhe dar. Sim, o Rio Grande do Sul está gastando muito mais do que arrecada. Aí, evidentemente, as contas não fecham, né? O sistema é praticamente um sistema atuarial.
Você, na sua casa, você não gasta mais do que você recebe por mês, né? Senão é a Babel, é a bagunça. E ministro, nesta situação, que não é uma situação, inclusive esses dias eu conversei aqui com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, que é o coordenador dos conselhos, do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, dizendo que vários estados estão na mesma situação, né? E alguma coisa está errada e precisa ser corrigida, né? Uhum. Ministro, Para se ter chegado a essa situação. O senhor já deixou bem claro, mas deixa eu puxar de novo um fio lá atrás. Existe um contrato. O contrato é para ser respeitado. Sem dúvida alguma. O contrato de início é um ato jurídico perfeito, né? A não ser que se aponte alguma deficiência, né? E a própria Constituição impõe o respeito ao ato jurídico. A situação de vários auditores que já trabalharam esse assunto, e aí o senhor conhece o assunto, que é o seguinte: comumente, né, a gente tem uma situação de comprar um bem e com uma carga de juros muito alta, pagar vários bens, né? Fica com um só, mas paga o valor como se tivesse comprado vários bens. Vários auditores que já trabalharam no processo da dívida dos estados dizem o seguinte: a dívida dos estados já foi paga com a União. Os estados contrataram uma dívida e já pagaram valores muito acima e estão ainda pagando, ainda tem mais 10, 15 anos para pagar nesses contratos, ministro. Essa situação essa situação revisional, o Supremo pode fazer alguma coisa? Não, o Supremo pode, evidentemente, abrir o embrulho para constatar se procede ou não o que é articulado pelos estados, que já liquidaram, já teriam liquidado a dívida. Isso ele pode fazer, né? Agora tem que ser demonstrado pelo Estado o que se alega no próprio processo. Certo. Isso aí sim o senhor vê uma possibilidade. Olha, já pagou, né? Aí teria que comprovar. Tem uma ação da OAB Rio Grande do Sul que tramita no Supremo. O senhor tem conhecimento dessa ação, não? Não tenho. Eu não tenho tempo para examinar todos os processos que me são distribuídos. Muito menos para sair pesquisando processos que estão sob relatoria diversa. Ministro, a questão dos estados, por ser uma questão de atraso no salário, estou falando do Rio Grande do Sul, mas outros estados estão nessa situação, e aí bater exatamente na população, né, com população não poder, com o servidor público não podendo comprar remédio, comida, pagar a escola para os filhos, né, comprar os bens necessários para viver, né, modifica alguma coisa nesse quadro, dessa possibilidade? Como é que o senhor analisa essa situação, que é uma situação real? O princípio básico: trabalho prestado é salário devido. E, no caso, o que o servidor recebe é uma prestação alimentícia, que não pode ser postergada, exigindo-se que ele, servidor, continue simplesmente prestando serviços e sem receber a contraprestação. É o que eu digo: nós vivemos um momento no país muito delicado, né? E precisamos realmente colocar os pingos nos is e buscar a correção de rumos para avançar culturalmente e que haja responsabilidade daqueles que ocupam um cargo de direção. Prestou serviço, tem que receber, só que na realidade... Sem dúvida alguma. E nós não chegamos no mercado e dizemos: olha, eu preciso desses mantimentos, mas não tenho numerário porque o Estado não me pagou. Evidentemente, você não sairá do mercado com os mantimentos. Só que o Rio Grande do Sul, nesse momento, não tem como pagar. Como é que faz? Como é que soluciona? Mas não tem por quê. Porque não tem dinheiro no caixa. Escuta, com a carga tributária existente, ele não tem dinheiro, alguma coisa está errada. Tem uma outra ação que tramita no Supremo, não sei se dessa o senhor tem conhecimento, uma ação que é a questão do governo, desculpe, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul usa o dinheiro dos depósitos judiciais e tem um spread bancário em cima disso, e ele utiliza esse dinheiro de forma... Isso aí é algo que eu tenho batido, inclusive, no Supremo, apontando que discrepa do direito posto. O depósito judicial está sob os cuidados do juiz e ele pertence às partes envolvidas no processo.
Mas é algo que teremos que enfrentar e de uma forma mais incisiva, né, a qualquer momento. Pois é. Aí o governo do Rio Grande do Sul já avançou sobre esse dinheiro para o Executivo. Não, já dinheiro que de início não é dele. O Estado tem que se manter com a receita. A receita que vem dos tributos cobrados aos pagadores de tributos, né? E a carga tributária, vou repetir, ela chegou a uma gradação que qualquer aumento implicará com o fisco. Olha, ministro, o senhor já tinha feito essa frase numa entrevista para mim e eu gosto muito dessa frase. Eu acho que essa frase é a que melhor retrata o Brasil. A manchete, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, a manchete de hoje é que o governo está pensando na volta da CPMF. O senhor não aguenta mais pagar impostos, eu não aguento mais pagar impostos, os ouvintes não aguentam mais pagar impostos. Quanto a esse tributo, né, que surgiu feminino e depois se transformou em masculino, era uma contribuição, passou a ser um imposto, né? Eu sempre votei no sentido da inconstitucionalidade. E ele foi aprovado inicialmente pelo Supremo porque o saudoso ministro da Saúde, Dr. Jatene, né, proclamava que isso salvaria a saúde, né? Salvou a saúde hoje está pior do que estava antes. É, bem isso. Não tenho dúvida nenhuma que nós dois temos convicção disso, sofremos disso. Não é brincadeira, né? Não, claro que não. Que coisa, a que ponto nós chegamos, né? Ministro, o senhor não abriu a pasta ainda, não sabe... Pois é, não. E o telefone não para de tocar e todos querendo saber o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e eu ainda não tenho conhecimento da causa, né? Claro. Vamos lá. Como o telefone não para de tocar, isso lhe comove a abrir a pasta e procurar o processo? O senhor pode agilizar... Não, eu vou repetir, eu não sou juiz de processo único. Não. Eu empresto a preferência segundo o regimento. E pelo regimento, de início, eu tenho que observar a ordem de entrada do processo no gabinete. Certo. Agora, como tem um pleito que está voltado ao implemento de uma medida de urgência, né? Esse processo terá preferência, mas no momento adequado. Tá, vamos lá. Nós temos uma situação no Rio Grande do Sul que é pagar o funcionalismo no dia 31. E sinceramente, eu não tenho esse poder de salvar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito maior do que todos nós. Certo. Só para voltar à questão do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está pronto e está aguardando apenas uma sinalização do Executivo, do governador Sartori, para encaminhar à Assembleia um projeto oficializando a decisão que já foi aprovada pelo órgão especial aqui do Tribunal de Justiça, abrindo mão de parte dos juros que incidem sobre os valores sacados dos depósitos judiciais. Mas ele pode abrir mão de parte desses juros? Juros de quê? Os juros pertencem, em termos de acessórios, né, às partes do processo. É o que eu reafirmo. Vamos observar a ordem natural das coisas, vamos observar o direito posto. Hoje nós lançamos mão desses depósitos, amanhã lançaremos mão de quê? Segundo a proposta, ministro, a iniciativa teria uma validade de 4 anos e deve representar um reforço de cerca de... Um empréstimo compulsório. De 1 bilhão aos caixas do Estado nesse período. E o tribunal ficaria com outro bilhão, porque na verdade é metade que o tribunal está abrindo mão. Então, para os seus investimentos, o tribunal ficaria com 1 bilhão e cederia 1 bilhão ao governo do Estado para dar uma aliviada. Esse dinheiro não pertence nem ao tribunal, nem ao Estado. De início, pertence aos cidadãos que estão envolvidos nos processos. Isso é que nós temos que observar. E se vivemos em uma democracia, em um Estado democrático de direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Bom, só para lembrar, e vou reforçar isso, tem uma ação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal questionando a utilização desse dinheiro dessa forma. Vamos aguardar com a palavra o Supremo como última trincheira da cidadania. Uhum. Ministro, quero agradecer ao senhor. Nós vamos ficar acompanhando aí. Vamos. Eu verei aqui se já veio na pasta, se não veio, eu saberei onde está, né, dentro em pouco, em contato com o gabinete, e farei o que estiver ao meu alcance. Mas a frase que fica é: o senhor não é o salvador do Rio Grande do Sul.
Não, não sou um salvador da pátria e de bem intencionados o Brasil está cheio. Nós precisamos realmente de pessoas, principalmente homens públicos, que observem o direito posto. Olha só, está tocando meu telefone aqui, vou colocar no Viva Voz, ministro. Parei um pouquinho, estou comunicando aqui, parei um pouquinho. Porque é o seguinte, ministro, estamos sendo nesse momento, eu posso ter cometido algum erro e não quero cometer nenhum erro nessa questão aqui. É o próprio presidente do Tribunal de Justiça que está entrando em contato conosco. Vai que eu cometi algum erro aqui, não quero ser injusto com ninguém. Paulo, fique à vontade para atendê-lo. Não, é que eu queria colocar, porque vai que eu errei e fiz alguma coisa. Eu não vou dialogar sobre algo que eu ainda não conheço, ainda não examinei a petição do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos marchar com uma certa cautela, com calma, né? Não vamos polemizar. Não há interesse em colocar lenha nessa fogueira, que já está muito alta. Não, não, é que eu tenho medo sempre, ministro, de ter feito algum comentário equivocado, ter passado alguma informação equivocada para o ministro do Supremo e a gente ter conceituado de forma errada aqui essa ação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nesse momento, inclusive... Vamos falar com o nosso desembargador Aquino. Grande figura, né? Grande figura. Agora, ministro, deixa eu só... É um elogio mesmo, tá? O senhor é dos poucos, e isso é muito bom, que nos atende, fala, não tem problema nenhum de conversar. A minha premissa é única, eu presto contas aos pagadores de impostos e reconheço o trabalho da grande imprensa. Não, eu vou lhe dizer o seguinte, hoje pela manhã, quando nós tentamos contato com o senhor, a gente, quando viu que o senhor o relator, a gente disse exatamente isso. Olha, o ministro Marco Aurélio, a gente tem uma boa chance de colocar ele no ar, né, para trazer uma informação mais precisa, se ele tem conhecimento do fato, né, e aí passar para os nossos ouvintes. Né. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, nós estamos fechando nesse momento o contato, né, com o desembargador Aquino para ter alguma correção, né, se tem alguma correção ou não, porque ele ligou direto no meu celular aqui. Desembargador Aquino, bom dia. Tem alguma correção, né? Tem alguma correção ou não, porque ele ligou direto. Ele está ouvindo o rádio ainda. Sim, ele está ouvindo. Bom dia, Felipe. Queria cumprimentar o ministro Marco Aurélio, que é uma pessoa de uma fidalguia enorme, e sempre nos recebeu muito bem no Supremo Tribunal Federal. Eu não quero constranger o ministro, absolutamente. Eu só queria fazer uma ressalva. Está me ouvindo, ministro? Estou ouvindo. É que, na verdade, eu estou ouvindo mal aqui. A linha está cortando. Sim, mas eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Desembargador Aquino, por favor, só desliga. Desembargador Aquino, só desliga o seu rádio. Eu gostaria de esclarecer. Olha, eu preciso trabalhar. Eu ficaria no telefone um tempo enorme, mas eu preciso trabalhar. Só para o esclarecimento, para o esclarecimento, por favor, ministro. Então vamos esclarecer essa situação, porque vai que eu errei aqui. Só para esclarecer que o tribunal não se apropria de depósitos judiciais, em momento algum faria isso. Isso quem vem fazendo há algum tempo por lei estadual de iniciativa do Executivo é o Poder Executivo. Existe, inclusive, uma ADIM contra essa lei que permite que o Executivo se aproprie de depósitos judiciais. Agora, o que o Judiciário tem aqui é uma receita que constitui seu fundo de reaparelhamento, que é a diferença da taxa Selic e a remuneração da poupança que é pago para aqueles que depositam nas contas judiciais, e isso se constitui ao longo de todo o Brasil. Receitas. Eu sei, mas é algo que não segue a ordem natural das coisas. Os órgãos públicos precisam se manter a partir do orçamento. E no orçamento não consta essa carona nos depósitos judiciais. Veja bem, ministro, e eu quero deixar bem claro aqui, essas nossas receitas, elas são orçamentadas. Elas não são receitas, não é apropriação dos depósitos ou dos juros. Eles são transformados em receitas públicas através de orçamento. Essa diferença entre a taxa Selic e os depósitos judiciais. E é algo que pode não ser o entendimento da maioria, é algo que não passa pela minha cabeça.
Sim, eu sei. Eu sei que isso é uma questão contraditória. Isso eu já disse no plenário do Supremo várias vezes, né? Por isso que nós estamos nessa situação, né? Que é uma situação muito estranha no Brasil inteiro. Claro. Nós abandonamos parâmetros, nós colocamos em segundo plano princípios. Não se avança culturalmente assim. Eu só queria ressalvar, viu, mesmo, porque em momento algum o tribunal se apropriou... Não, eu tenho a maior, você sabe muito bem, que é um dos tribunais do país que eu mais admiro, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor conhece o nosso procedimento. E nesse episódio todo aqui, o que ocorre no Rio Grande do Sul é uma situação realmente beirando ao caos, viu, ministro? A gente tem conhecimento da situação. Lamentavelmente não se sabe como se chegou a esse ponto. Que coisa. E todas as forças públicas estão errada, tentando... né? E alguma coisa está errada e nós precisamos realmente corrigir no Brasil, e não me refiro apenas ao estado do Rio Grande do Sul, corrigir rumos. A quadra é alvissareira porque os problemas estão surgindo e as instituições funcionando. Deixem-me agora trabalhar porque eu tenho sessão às 14 horas, estou com a pasta aqui que veio ontem à noite do tribunal e ainda não a vi. Um abraço, ministro. Desculpe, mas... Eu espero receber o colega a qualquer hora dessas aqui no gabinete para tomar um café. Com certeza, farei isso aí. Muito obrigado, ministro. Toda minha. Desembargador Aquino, eu vou pedir que o senhor segure um minuto na linha, por favor. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado ao senhor mais uma vez por atender a Guaíba. Um excelente dia de trabalho. Sempre à disposição dos gaúchos, à disposição dos meus concidadãos. Ministro Marco Aurélio Mello, Supremo Tribunal Federal, conversou conosco. Desembargador Aquino, muito obrigado primeiro por estar ouvindo a Guaíba, segundo lugar por ligar aqui no meu celular. Eu tentei colocar pelo Viva Voz, mas ficou bem melhor o cruzamento aí, para a gente ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Felipe, eu só gostaria de fazer uma observação. Por favor. Eu fiquei muito chateado, Felipe, porque na verdade na tua entrevista, tu conduziste o ministro a interpretar um fato que não procede. Infelizmente, tu colocaste que o tribunal estava cedendo os depósitos para o executivo para salvaguardar... Mas exatamente... Mas não é isso. O judiciário não tem disponibilidade dos recursos dos depósitos judiciais. Isso já foi reiteradamente dito. Os depósitos judiciais pertencem às partes e o judiciário é guardião deles. Agora, o que o judiciário tem é uma receita correspondente à conta, a diferença entre o rendimento da taxa... Mas eu usei o termo spread bancário. Mas o que tu dissesse a ele foi algo diferente. Tu induzisse ele a interpretar que o judiciário estava cedendo o dinheiro dos depósitos para salvar a situação. Olha, até vou... Como eu vou colocar... Como eu vou colocar a gravação toda à disposição no meu site, no site da rádio, no YouTube, né? O pessoal vai poder acompanhar. Ainda, inclusive, li aqui o trecho... Olha, o que eu li aqui, assim, ó, o Tribunal de Justiça está pronto e aguarda apenas sinalização do Executivo para encaminhar à Assembleia projeto para oficializar a decisão aprovada pelo órgão especial de abrir mão de parte dos juros que incidem sobre os valores sacados. Mas eu li isso. Correto. Não, está correto, mas eu li. Desculpe. A parte que eu peguei, tu estava falando dos depósitos. Não, perfeito. Mas isso aqui eu li. Esse texto eu li. Esse texto eu não posso ter errado, porque é o texto da coluna da Thalina Opitz de hoje. Existe uma DIN, para tu entenderes, Felipe, questionando, inclusive, essa questão do gerenciamento. Perguntei para o ministro e o ministro pegou e disse que não tinha conhecimento. Não, existe uma ação. Não. É que ele... O gerenciamento dos... Estou te dizendo eu agora. Sim. Existe uma DIN que questiona, inclusive, o gerenciamento dos judiciais. E é outro ministro que é relator. E existem ADINs também, uma delas ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, questionando o saque dos depósitos judiciais, ou seja, o principal dos depósitos judiciais. Agora, no afã da gente conseguir informação, claro. esse é o cuidado que tem que se ter, né? Claro. Nós não podemos passar uma informação equivocada. Mas, felizmente, se tu essa parte primeira que eu não vi, ele deve ter interpretado bem. Não, perfeito. E o ministro Marco Aurélio é um homem muito competente, sério,
e atento às coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Presidente, deixa eu lhe perguntar o seguinte, então. Transposta essa questão, deixa eu lhe perguntar o seguinte. O Palácio Piratini decidiu agir, está muita gente reclamando, está faltando atitude, o Rio Grande do Sul está indo, né, já está com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar evitar o bloqueio das contas. O ministro Marco Aurélio Mello foi meio reticente, acha que não tem muito espaço para essa questão no Supremo. Como é que vocês do tribunal interpretam essa ação? Né, porque estava todo mundo reclamando aí de um imobilismo, né? Não, eu interpreto que isso talvez pudesse ter sido feito antes até. O juiz vai ser o ministro Supremo, ele vai interpretar aquilo que... Eu não sei qual é a objeção. Eu suponho que o Estado do Rio Grande do Sul esteja tentando inibir uma eventual retaliação que possa vir da União, no caso de eventualmente não repassar o valor da dívida para com a União. E isso diz respeito a uma cláusula do contrato, ou seja, inibir os efeitos de uma cláusula do contrato. E talvez ele possa suscitar essa necessidade em função dos fatos todos que nós temos conhecimento. Isso, dependendo, poderá ser definido. Aí depende muito da interpretação que o ministro tiver da situação e também dos efeitos dessa decisão. Evidentemente que ele vai avaliar. Isso talvez, o Estado do Rio Grande do Sul seja o primeiro e isso possa vir a acontecer com outros. Essa avaliação que ele fará, portanto. Tá certo. Presidente, obrigado ao senhor aí, por favor, né? Entre... Eu poderia conversar com a tua retaguarda aí? Claro, a nossa produção, claro. O Otto Bed já conversa com o senhor. Obrigado ao senhor por... Agradeço a sua atenção, viu? E nós que agradecemos ao senhor aí.